Dando sequência, então, segundo exemplo, que agora a gente vai aprender o oposto do anterior. A gente vai descobrir como converte de número decimal para fração, tá bom? Então, primeiro exemplo, eu tenho aqui o 0,8 e eu quero saber qual é a fração que gerou ele. É como se eu tivesse o 0,5 e quisesse chegar no 1 sobre 2. Como eu faço? Então, para explicar, vou usar esse 0,8 primeiro, tá bom? Funciona assim, ó. Embaixo de qualquer número escondidinho tem o número 1. Que, professor? Como assim? Da seguinte maneira, quando eu tenho, por exemplo, o número 4, a gente escreve só o 4, mas subentende-se, matematicamente falando, que eu tenho uma fração e que nessa fração o denominador, então o número de baixo, vale 1. Por que isso daqui funciona? Qual o cabimento disso daqui que eu estou falando? É o seguinte, como eu expliquei agora há pouco, toda fração é uma divisão. E se eu resolvo a divisão, ó, 4 dividido por 1, 4 dividido por 1 é 4. Então, continua tendo o mesmo valor. E se tem o mesmo valor, então eu escrever assim ou eu escrever assim, dá na mesma. Claro que a gente escreve sempre desse jeito, porque não tem por que ficar colocando 1 embaixo, né, gente? Mas, quando eu escrevo assim, fica subentendido que o 1 está escondidinho embaixo. E caso em algum cálculo, por qualquer motivo, seja necessário, eu posso colocar esse 1 aqui embaixo. Ele está lá escondidinho. Da mesma forma para o 0,8. Não aparece, mas aqui embaixo eu tenho o 1 que está escondidinho, e é sempre o 1. Por que é sempre o 1? Porque quando eu divido pelo 1, não altera o valor. Igual ao 4, que eu dividi pelo 1 e continuou sendo 4. Então, tem o 1 aqui embaixo escondidinho. Para que me adianta esse 1? Por causa do seguinte. Tu vai observar o quê? Tu vai observar quantas casinhas tem depois da vírgula. Nesse caso, o 0,8 ele tem uma casinha só depois da vírgula, não é verdade? Pelo fato dele ter apenas uma casinha após a vírgula, em cima e embaixo da minha fração, eu vou multiplicar pelo 10. Por que pelo 10? Porque o 10 tem um zero e o número que eu tenho aqui tem uma casinha após a vírgula, por esse motivo. Se aqui eu tivesse duas casinhas após a vírgula, eu não multiplicaria por 10, eu multiplicaria por 100, porque o 100 tem dois zeros. Se aqui eu tivesse 3 números após a vírgula, eu multiplicaria por 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. E assim por diante. Tá bom? Tá bom? Então agora eu vou fazer a multiplicação. Olha o que vai acontecer. Na parte de baixo, primeiro, só porque é mais fácil. 1 vezes 10. Muito fácil. 1 vezes 10 é 10. Na parte de cima, 0,8 vezes 10. É só andar uma casinha com a vírgula. Vai parar aqui, ó. Vai ficar 8. Professor, como assim? Eu tenho muita dificuldade e não sei como faz. Não tem problema. Na dúvida, tu pode usar a calculadora. 0,8 vezes 10 é 8. Beleza? Então, eu obtive 8 décimos. A fração 8 sobre 10 é a fração que gerou o 0,8. Se eu pego a calculadora e eu divido o 8 pelo 10, que eu obtive na fração, olha o que acontece. O resultado é 0,8. Então, fechou certinho. Só que essa fração ela pode ser melhorada. Como assim melhorada, professor? Eu vou fazer aqui um processo matemático que a gente usa nas frações, que é chamado de simplificação. O que significa isso? Significa que eu vou achar uma fração que a gente chama de equivalente, que tem o mesmo valor, só que eu consigo escrever com números menores. E para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu vou dividir por um determinado número. Qual número? Tu vai ter que pensar e descobrir. Esse número ele tem que ser de tal maneira que tanto o de cima quanto o de baixo dá para dividir. Por exemplo, eu não posso pegar aqui um 3, digamos, porque 10 não dá para dividir por 3 e o 8 também não dá para dividir por 3. Eu não posso pegar, por exemplo, um 4, digamos. Por quê? Porque o 8 dá para dividir por 4, beleza? Mas o 10 não dá para dividir por 4, não dá a resposta inteira. Então também não serve. Tem que ser um número que dá para dividir os dois. E também não adianta eu colocar, por exemplo, o 1, né? Porque se eu coloco 8 dividido por 1 é 8. 10 dividido por 1 é 10. Vai continuar a mesma coisa. Não adiantou para nada. Então eu tenho que dividir por algum número que dê para fazer a divisão, que vai dar um resultado exato, tanto em cima quanto embaixo. Qual número será que dá para fazer aqui? É o 2. O 2 é o mais fácil de perceber, porque como os dois são pares, então vai dar para dividir pelo 2. Fazendo a divisão, eu vou ter o seguinte. 8 dividido por 2 é 4. Beleza. 10 dividido por 2
é 5. Então, eu obtive 4/5. Esse 4/5 que eu obtive, será que dá para simplificar de novo? Existe algum número que eu consigo dividir em cima e embaixo, além do 1, né? Porque o 1 não adianta nada, então a gente nem considera. Existe esse número? Não, não existe. Porque o 2 dá em cima, mas não dá embaixo. O 3, nenhum deles dá. O 4 dá em cima, mas não dá embaixo. O 5 daí já passou, já não vai dar certo. Então, a resposta final fica 4/5. Tem que simplificar a fração. E perceba uma coisa muito interessante. Quando eu vou analisar isso daqui na calculadora, ó, 8 dividido por 10, 0,8, igual a gente já viu. E se eu pego essa fração, então 4 dividido por 5, também deu 0,8. Então, dessa maneira, fica comprovado que as duas frações que eu obtive representam um mesmo valor. Entendeu? Então, a letra A, beleza, já matamos, tudo certo, é nóis. Agora, vamos para o próximo exemplo. Para a letra B, 0,4. Vou fazer um pouquinho mais ligeiro, vamos lá. Aqui na parte de baixo, eu tenho o 1 que não aparece, lembram disso? Eu tenho quantas casinhas depois da vírgula? Ah, eu tenho só uma casinha. Então, se eu tenho uma casinha, em cima e embaixo, eu vou multiplicar pelo 10. Por que o 10? Porque o 10 tem um zero, tá bom? Lembra que o vezes, que a multiplicação é o pontinho, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, ó. 1 vezes 10 é 10, não tem erro. Na parte de cima, 0,4 vezes 10 é 4. É só andar uma casinha com a vírgula. Fica 0,4, que é a mesma coisa que 4, certo? Na dúvida, faz na calculadora ou monta a conta 0,4 vezes 10, sem problema, tá bom? Ficou 4 décimos. Tá certo, ótimo, parabéns para nós. Mas eu posso simplificar. E é fácil ver que eu posso simplificar, por quê? Porque os dois números são pares, então eu vou com certeza simplificar por 2. Fazendo a simplificação, eu vou ter o seguinte, ó. 4 dividido por 2 é 2. E 10 dividido por 2 é 5. Então, o resultado, 2/5. Cheguei no 2/5, estou em dúvida se acertei. O que eu faço, professor? Você resolve a conta. Pega o 2, o de cima, e divide pelo 5, pelo de baixo. Resultado, 0,4, que era o que a gente tinha aqui. Então, beleza, fechou. Está certinho o nosso resultado, tá bom? Próximo exemplo agora mais legal. Eu tenho aqui o 0,25. Começo é igual, né? Aqui embaixo eu tenho um que não aparece, não pode esquecer. Só que agora eu não tenho uma casinha depois da vírgula, eu tenho duas casinhas após a vírgula. Se eu tenho duas casinhas após a vírgula, eu vou ter que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por qual número? Pelo 100. Lá onde eu morava, ano passado, que é em outra cidade, eles tinham sotaque, eles falavam 100. Mas enfim, tem que multiplicar pelo 100, sabe? Por que pelo 100? Porque o 100, ele tem 2 zeros, e aqui eu tenho duas casinhas após a vírgula, tá bom? Então, fazendo a multiplicação, eu vou ter o seguinte, ó. Começa embaixo, porque embaixo é moleza, né? 1 vezes 100? Ah, é? 100. 0,25 vezes 100 é muito fácil. É só esconder a vírgula. Vai dar 25. Na dúvida, faz na calculadora, ó. Opa. 0,25 vezes o 100 vai dar 25, beleza? Então, a parte de cima eu fico com 25, ok? Cheguei nesse resultado, mas eu tenho que simplificar. Aqui tem um problema, porque diferente de antes, eu não vou conseguir simplificar por 2. Por quê? Porque o 25 é ímpar, não dá por 2. Será que dá por 3? Não, porque nem o 25 e nem o 100 tem na tabuada do 3. Por 4, claro que não vai dar, porque eles são ímpares. Por 5, será que dá? Ah, esse termina em 5 e esse termina em 0. Ah, vai dar por 5, então eu vou dividir por 5. Na dúvida, usa a calculadora ou monta a divisão. Tanto em cima quanto embaixo, eu vou dividir por 5. Perceba que tu tem que ir pensando para ver qual número vai dar. Não tem muito uma técnica, é meio por tentativa mesmo. Uma tentativa mental que a gente faz. Na dúvida, faz no papel, não tem problema. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 25 dividido por 5, 25 dividido por 5 é 5. Embaixo, 100 dividido por 5, 100 dividido por 5 é 20. Então, ficou 5 vinteavos, que a gente fala. 5 sobre 20. Mas eu ainda posso simplificar de novo. E se eu posso simplificar de novo, eu tenho obrigação de simplificar. Se eu paro aqui e falo que essa resposta final está parcialmente correta, não é que você fez alguma coisa errada, mas faltou terminar a conta, entendeu? Então, em cima
E embaixo eu tenho que dividir por um número. Por qual número dá para dividir? Pelo 5 de novo. Beleza? Então vamos fazer a divisão, ver quanto que dá. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é 1. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Então o resultado, 1 sobre 4. Essa é a resposta final. Beleza? E se eu pego a calculadora para conferir aqui, 1 dividido por 4 é 0,25, que é o valor que a gente tinha aqui. Eu posso testar com os outros se eu quiser. 5 dividido por 20 é 0,25 também. 25 dividido por 100 é 0,25 também, tá bom? Então, letra D, a última. 24,6. Quero converter em decimal. Então, vamos lá. Tem que lembrar que aqui embaixo tem um que não aparece. E eu vou começar observando quantas casinhas tem depois da vírgula. Cuidado, é depois da vírgula. Essas daqui não observo agora, não me interessa muito. Eu quero saber depois da vírgula. Quantas tem? Só uma. Então, em cima e embaixo eu vou ter que multiplicar pelo 10. Beleza? Fazendo a multiplicação, eu vou obter o seguinte. 1 vezes 10 é 10, né? Não tem erro. Em cima, 24,6 vezes 10, é só esconder a vírgula, é 246. Tá bom? Na dúvida, faz a conta. Beleza, já cheguei meio que na resposta, mas eu tenho que simplificar. E eu posso simplificar por qual valor será? Eu posso simplificar por 2, porque ambos os números são pares. Fazendo a simplificação, eu vou ter o seguinte, embaixo primeiro porque é mais fácil, né? 10 dividido por 2 é 5. Parte de cima. 246 por 2, olha que fácil. 2 por 2 é 1. 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. Então, vai dar 123 quintos. 123 sobre 5. Não dá mais para simplificar, porque o 5 só dá por 5 e esse não dá por 5. Então, esse daqui é o resultado final. E se eu pego a minha calculadora e eu monto a conta 123 dividido pelo 5, o resultado fechou certinho, 24,6. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso. Bons estudos. Qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço para vocês, tá bom, gente? Até mais.